eliminando barreiras e promovendo a inclusão social das pessoas com deficiências em vários espaços da sociedade. E para abrir este evento, com a saudação do TRT, Dr. Paulo Roberto Vieira Rocha, juiz especial da presidência do Tribunal do Trabalho da Paraíba. Muito bom dia a todos. Meu nome é Paulo Roberto, sou presidente, estou como presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, tenho 1,80 m, já tive muito cabelo, hoje em dia não tenho mais nenhum, sou um careca bronzeado. Estou de sapato marrom, calça marrom, camisa branca, de mangas compridas e uma gravata com detalhes em marrom também. Muita satisfação a gente novamente aqui promover esse encontro presencial nesse pós-pandemia que a gente estão se falando até numa quarta onda, mas a gente não gosta nem de ouvir falar nisso, que seja uma pós-pandemia e esse encontro direcionado especificamente para as pessoas que tratam diretamente com atendimento ao público, mas também a todos os servidores do tribunal. A gente, através desses encontros que são recorrentes por quê? Porque essa capacitação em acessibilidade, ela tem que ser contínua. Não porque as normas ou nossas metas ou IDS exigem, mas só através dessa capacitação e dessa sensibilidade que a gente consegue evoluir como instituição, no sentido de que possa realmente promover a inclusão das pessoas, em todos os aspectos. A Constituição Federal fala que todos têm direito a um salário digno, ao trabalho decente, à saúde, à segurança, mas também nós temos direito à acessibilidade e à inclusão, inclusive a inclusão digital, que será tratado também durante o nosso evento. Então, eu desejo a todos um encontro bastante profícuo e seja muito proveitoso. Muito obrigado. E na próxima segunda-feira, dia 16, nós teremos a segunda turma do curso de acessibilidade. Então, quem estiver aqui, que fizer a divulgação entre os colegas, para que eles se inscrevam e participem, a organização, a Escola Judicial, agradece imensamente. Agora nós chamamos Fábia Alana, que vai fazer a condução de todo o evento de hoje. Muito obrigado. Como apresentaram, eu sou Fábia Alana, assistente social, pessoa com deficiência física, e estou aqui para conduzir essa dinâmica com vocês. Então, eu vou adentrar quando for apresentar os palestrantes, sair, mas estou aqui sempre de olho em cada um de vocês. Para começar nosso momento desta manhã, nós queremos, antes disso, queremos agradecer também a participação dos intérpretes, Josi Castro, maravilhosa, e Nemuel Lima, outro maravilhoso que está ali conosco, que vai contribuir na tradução em Libras. É isso. A gente vai aprendendo também. E destacar também a audiodescrição, que foi feita pelo nosso colega ali, que é importantíssimo também para as pessoas com deficiência visual. Então, eu vou me descrever rapidamente. Eu sou mulher branca, de estatura pequena, 1,40 m. Eu ando com andador, mas hoje estou de cadeira de rodas. Tenho cabelo de tamanho médio, na cor castanho, com algumas luzes. Estou vestindo uma blusa de manga 3/4 na cor azul marinho e uma calça também na cor azul marinho. Então, basicamente é isso. E agora sim, começando a nossa programação, quero convidar duas maravilhosas que vão, na verdade, e abrilhantar nosso início de manhã, que é Amanda Miranda e Maria Sueli Miranda, mãe e filha, para apresentar um número bem especial para vocês, bem potente, e que vocês vão gostar.
Então, tudo aqui a gravação tá beleza? Tá dando. Obrigada, Rafa! Foi lindo! E agora vamos dar continuidade ao nosso curso, chamar o nosso palestrante, nosso primeiro palestrante. Ele vai proferir a palestra sobre o tema O que é inclusão. Nosso convidado é Losman de Oliveira. Ele tem curso, graduação em administração de empresas pelo UFPB, mestre em ciências da informação também pelo UFPB, especialista em gestão pública pela Universidade Estadual do Ceará e assessor técnico da FUNAD. Então, vamos dar uma salva de palmas para iniciar. Bem, bom dia pessoal, bom dia. Nada melhor do que começar o dia com música, né? E assim, para vocês já, a gente trazer essa mensagem de uma experiência inclusiva. Experiência da inclusão, né? Nada melhor do que música, né? Com a arte, a cultura, trazer música para vocês, né? Que é uma das principais formas de inclusão, principalmente para a gente, pessoas com deficiência. Eu vou me descrever. Eu sou Losman de Oliveira, tenho 48 anos de idade, né? Sou pessoa com deficiência física, sou tetraplégico, né? Cabelos grisalhos, quer dizer, brancos. Uso cadeira de rodas, estou com sapato preto, com a calça jeans azul, camisa de listras, né? E a gente vai, mais uma vez, né, a gente parabeniza o TRT por esse evento. Esse é o terceiro ano que a gente vem trabalhar com vocês o conceito de conhecer mais do universo da pessoa com deficiência, né? Pessoas que no dia a dia tentam ser incluídas, né? A experiência da mãe aqui foi muito exitosa em relação à fala dela, trouxe um pouco das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, né? E a gente veio conversar com vocês, né, nesse trabalho que é feito pela Comissão de Acessibilidade. Tem alguns colegas aqui do TRT que a gente já fez um trabalho de vistoria de acessibilidade nos ambientes do TRT. Começando uma segunda-feira, né, com uma palavra diferente, com um conceito diferente. A gente agradece à Escola do Judiciário, ao pessoal da Comissão de Acessibilidade, em nome de Márcia, que infelizmente não está aqui conosco hoje, mas manda um abraço para todos vocês. A gente vem passar uma manhã diferente com vocês, né? Vocês podem fazer perguntas no decorrer da nossa apresentação, né? A gente espera que a gente traga conhecimentos para vocês e que vocês passem um dia, uma manhã diferente conosco aqui, né? Eu sou Losman, eu já tenho 20 anos trabalhando com o segmento da pessoa com deficiência, né? Já trabalho no governo do estado, já trabalhei na Secretaria de Esporte, né? Implantando esporte para pessoa com deficiência aqui no estado, na década de 2000, e agora a gente está com esse trabalho na FUNAD, né? Desenvolvendo políticas públicas e trazendo a pessoa com deficiência para os espaços da sociedade, né? Mais uma vez a gente agradece o TRT, né? A gente espera que essa mensagem que a gente deixa aqui hoje seja uma sementinha no dia a dia de vocês, né? Vocês já viram que a pessoa com deficiência, ela, dando condições a ela faz música bem, ela, né, trabalha bem, ela tem todas as condições plenas de inclusão social. E vamos lá? Vamos lá? A gente vai trazer uma fala sobre inclusão. Pode passar, Alana? Né? O que é inclusão? Né? Para você conhecer o que é inclusão, você tem que saber, a gente tem que saber quais são algumas etapas que nós, pessoas com deficiência, e as pessoas sem deficiência convivem no dia a dia. Como vocês veem na imagem, um processo negativo, como já foi desenvolvido aqui pela mãe, é a questão da exclusão, né?
que a sociedade ela não vê a pessoa com deficiência no seu espaço, no seu dia a dia. Né? Pela imagem vocês veem, a primeira imagem na esquerda, imagem de superior, né? As pessoas, né, vivem, entre aspas, num contexto de sociedade e a pessoa com deficiência ela vive exclusa, né? No primeiro momento. No contexto da segregação, a pessoa com deficiência ela vive contextualizada num subgrupo, né? Vocês veem as pessoas da sociedade num espaço e as pessoas com deficiência vivendo num grupo separado. No contexto da integração, como vocês veem aqui embaixo, a pessoa com deficiência, ela, entre aspas, ela vive no mesmo grupo, né, das pessoas sem deficiência, mas mesmo assim afastadas, em círculo, né, num círculo de dependência. E o que a gente luta no nosso dia a dia, que é pela inclusão, que as pessoas com deficiência ela possam viver em sociedade, junto com as demais pessoas, tendo os mesmos direitos, né, vivendo numa sociedade que se prepare para receber a pessoa com deficiência. Por favor, Alana. Por favor, Alana. E aí o que é... Opa! E aí o que é inclusão? Inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos, né? Isso aqui é um grande exemplo de inclusão social, esse espaço que a gente está vivendo, né? Todos aqui discutindo pessoas com deficiência, pessoas de uma idade diferenciada, com tipos de educação diferentes, né? Com gêneros diferentes, vivendo, né, em uma harmonia, procurando oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos, que também eu acho que isso deve estar implícito na missão de vocês como servidores públicos do TRT, né? Algo bem específico para quem trabalha no atendimento, para quem trabalha direto e indiretamente no atendimento, para quem trabalha no dia a dia, nas comarcas, nas varas, tem que trabalhar com esse conceito de inclusão social, né? O conceito de igualdade de oportunidades. Por favor, Alana. A inclusão social garante que as pessoas com deficiência tenham direitos próprios, justamente para que as igualem perante a sociedade e as deixem no mesmo nível de políticas públicas, convívio, locomoção, atendimentos em órgãos públicos, né, no que se refere ao TRT, e garantia de ensino de qualidade e empregabilidade, né? Esse contexto a gente traz o contexto de políticas públicas para vocês. A gente não quer, a pessoa com deficiência ela não quer uma política pública diferente das demais pessoas. Ela quer que a gente quer igualdade, quer equidade, a gente quer que se trabalhe a autonomia e a dependência da gente nos diversos aspectos da sociedade, né? Quem é aqui que tem algum parente ou algum amigo com deficiência, por favor? Né? Muitos de vocês sabem as dificuldades que as pessoas com deficiência têm no dia a dia e de que forma, né, são necessárias essa questão das políticas públicas, né? Políticas públicas na esfera do governo federal, políticas públicas no governo estadual, políticas públicas no governo municipal, políticas públicas no judiciário, políticas públicas no legislativo, formas de acesso, né? A gente sabe, essa palavra acessibilidade é uma palavra, entre aspas, nova, né? Que é que nos dá a condição de acesso e de ter dependência, independência e autonomia, né? Vocês sabem, as pessoas que levantaram, sabem das dificuldades do dia a dia para tornar as pessoas, os amigos, os familiares inclusos. As dificuldades de ter acesso à educação, de ter acesso à cidadania, né? Que é o conceito básico para todas as pessoas, né? Vocês sabem as dificuldades que a gente tem, mas a gente traz essa mensagem de igualdade para que vocês se discutam hoje. Eu vejo que já tem pessoas que participaram de outras das nossas formações aqui no TRT, mas tem pessoas novas.
Isso é bom saber que esse trabalho que a gente começou aqui, né, a gente já, como eu disse, é a terceira vez que a gente está vindo aqui, vocês levem para os ambientes de trabalho de vocês levem para a família de vocês, as diversas locais de trabalho que vocês, dos setores que vocês trabalham aqui no TRT, e leve essa informação. Hoje eu escutei algo diferente. Hoje eu escutei algo que vai engrandecer o meu dia a dia como profissional do Tribunal Regional do Trabalho, mas o meu dia a dia como cidadão, né? Saber que existe um segmento de mais de 400 mil paraibanos que possuem algum tipo de deficiência, né? São, segundo os dados do IBGE de 2018, a Paraíba é o segundo estado do Brasil com o maior número de pessoas com deficiência. Somos mais de 400 mil pessoas com deficiência que a gente pergunta, onde é que elas estão? Onde é que está esse segmento da sociedade? Né? Essa é a nossa busca, essa é a nossa luta constante. Né? Fábio Alana, eu, a Amandinha, a Rafaela, né? Que a gente procura os espaços que a sociedade nos ofereça para que a gente possa participar com equidade com as demais pessoas sem deficiência. E aí, esse ciclo é muito interessante, né? Esse ciclo é um ciclo que 90% das pessoas com deficiência convivem no seu dia a dia, né? Elas não conseguem sair de casa, as pessoas com deficiência, e logo não são vistas. Como não são vistas, não são reconhecidas como membro da sociedade. Né? Como não são membros, a falta de acesso não é um problema. Se a sociedade não conhece a pessoa com deficiência, ela não é um problema. Ela está na sua casa, ela está no seu sítio, ela está em algum lugar que ela não é vista como cidadã. Né? E sem o acesso a bens e serviços, não há como serem incluídas. Se eu não conheço, né, onde é que estão essas pessoas, não existe políticas públicas, não existe ações de cidadania. Né? E sem serem incluídas, continuam invisíveis e são alvos contínuos de discriminação e preconceito. Né? A fala da mãe aqui foi muito interessante, né? Mas a gente vê hoje que, apesar de todas as dificuldades, hoje o segmento tem a condição de fala, a gente tem instâncias de controle social que trabalham para que a gente possa ser visto. Né? Como eu disse, eu trabalho há mais de 20 anos, vou fazer 20 anos que trabalho no governo do estado, trabalho também com instâncias de controle social, atualmente eu sou vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente tem canal aberto no nosso cotidiano com instâncias como o Ministério Público Estadual e Federal e a Defensoria Pública. Para que, na medida do possível, quando a gente tem um direito negado, a gente procure essas instâncias de controle social. Isso serve para todos os cidadãos. Né? Por favor. Você falou aí num quantitativo de pessoas com deficiência a nível de Paraíba. Isso. Existe também a nível do Brasil. Nós tomamos conhecimento que o Estado da Paraíba está fazendo um censo, inclusive sob a coordenação ou a direção da FUNAI, para saber exatamente onde estão essas pessoas, para que elas possam ter a oportunidade de serem localizadas e ter a oportunidade que o Estado, a sociedade possa bem servir para que ela se desenvolva, para que ela apareça, para que ela seja efetivamente incluída. Então existe esse censo hoje, que o Estado tem a oportunidade de saber onde essas pessoas estão. Não, é interessante a observação. Porque a partir do momento que a gente não tem indicadores, não tem números, a gente não pode construir políticas públicas. Né? Se vocês... É muito importante a fala do cidadão. O governo do estado, setembro do ano passado, lançou o censo da pessoa com deficiência. Né? Para que a gente tenha esse retrato da deficiência aqui no estado. Né? Se vocês têm amigos, se vocês têm parentes, vão lá, procura lá no Google o censo da pessoa com deficiência Paraíba e vocês vão ter acesso a esse censo.
é muito importante a questão dos indicadores. A gente que trabalha com políticas públicas, se a gente não tiver números, a gente não vai poder construir, né, a realidade da Paraíba. A gente já tem alguns indicadores, já tem algumas ideias. Na Paraíba, cerca de 75%, de acordo com o censo de 2010, 75% das pessoas com deficiência aqui no estado são analfabetas. Isso a gente já tem esse número, né? Infelizmente, pouco mais de 40% tem acesso aos serviços de saúde, e isso de acordo com o censo de 2010. E esses indicadores que estão saindo, que a gente vai trabalhar com esses números desse censo. Eu acho que a ideia é que esse censo ele se estenda até o final desse ano, para que o ano que vem, a gente possa construir, junto com o futuro governo do estado, o plano estadual de políticas públicas para o segmento da pessoa com deficiência aqui na Paraíba. A ideia desses indicadores é fortalecer os municípios, né, que os municípios que têm a política de saúde, que têm a política de educação, eles tenham esses números, para que a gente possa construir, num contexto mais macro, esse plano estadual de políticas públicas. Muito importante a observação do senhor. Por favor, Alana. E aí, no que tange a acessibilidade, a gente tem o ciclo de inclusão das pessoas com deficiência, que é essa pauta que a gente trouxe hoje para discutir com vocês. Inclusão. Onde é que está esse segmento? Onde é que estão as pessoas com deficiência? O que é que elas fazem? O que é que eu posso contribuir para que a gente, no trabalho no TRT, como cidadão, como amigo de pessoa com deficiência, a gente possa desenvolver essas ações de inclusão social. As pessoas com deficiência são vistas e reconhecidas como membros da sociedade. Sendo membros, a falta de acesso torna-se um problema. Com acessibilidade, há como essas pessoas serem incluídas. Sendo incluídos, passam a ser visíveis por todos. E visíveis, as pessoas com deficiência visíveis, deixam de ser alvo de discriminação. E com acessibilidade, as pessoas com deficiência conseguem sair de casa e ser vistas, né? Acessibilidade não é só uma calçada, né? Acessibilidade é a pessoa surda ter acesso ao intérprete de Libras, que é de fundamental importância, né? A pessoa que utiliza cadeira de rodas, como eu e a Alana, a gente ter acesso a um transporte de qualidade, né? A pessoa com deficiência visual ter uma cidade que dê condições a ela de ter o direito principal de ir e vir. As pessoas com deficiência intelectual que tenham profissionais, né, nas escolas, nos centros de reabilitação e no dia a dia, que saibam atender e receber as pessoas com deficiência intelectual, né? É isso que também é uma missão que a gente tem, e é por isso também que vocês aqui, como servidores, como pessoal que trabalha no dia a dia no TRT, foi convidado, para que a gente tenha uma ideia de como ajudar essas pessoas, de como atender essas pessoas, saindo daqui com uma semente que se chama inclusão social. Por favor, Fábio. Pode passar, Fábio. E é isso. E aí vem o contexto das políticas públicas. Não, por favor, Fábio. Sim. Fábio? Tá, o principal. Não. Volta. É porque ela passou um pouco. O principal não. Vai voltando, volta toda. Isso. Volta toda. Agora começa. Isso, ó. Lá. Isso. E aí a gente traz a informação para vocês do qual é a ideia da inclusão social para a pessoa com deficiência. Nós somos pessoas com deficiência, a gente queremos ser o centro das ações de políticas, né? No primeiro processo vem a questão da informação, que é algo que a gente está transmitindo aqui para vocês hoje, para vocês conhecerem um pouco das deficiências, né? Com a comunicação, a pessoa com deficiência, a acessibilidade, a gente está tendo exemplo de acessibilidade comunicacional com os intérpretes de Libras, com a questão da audiodescrição,
com a questão de um espaço como esse auditório, que ele tenha condições das pessoas com deficiência exercerem o direito de vir, né? As instalações do TRT. Eu acho que vocês, né, devem imaginar, o TRT agora está todo com piso tátil dentro na instituição. Muita gente deve se, né? Qual é a finalidade disso? O piso tátil é uma questão de acesso às pessoas com deficiência visual. E aí vem a questão da cidadania, né? Nesse primeiro momento, esses aspectos construídos, eles nos dão referência para um segundo momento, que é esse momento em azul, que é o momento das políticas públicas, né? Políticas públicas de saúde, de educação, de trabalho, políticas de moradia, de desenvolvimento social, de cultura, de esporte e lazer, né? A gente já presenciou hoje aqui um momento muito importante, que é a cultura para a pessoa com deficiência. Por favor, Alana. E aí, já finalizando, esse é o contexto que a gente quer viver, nós, pessoas com e pessoas sem deficiência. O contexto de uma sociedade inclusiva. Que ela seja aberta a todos, que ela estimule a participação de cada um e aprecie as diferentes experiências humanas e reconhece o potencial de todo cidadão. Oferece oportunidades para que cada pessoa seja autônoma e autodeterminada. A ideia é que com aquelas políticas públicas que a gente viu, dê condições básicas de cidadania para a pessoa com deficiência. E aí a gente mostra essa imagem que é muito interessante. A barreira da exclusão, né? O muro da exclusão. Né? Vocês estão vendo uma pessoa com deficiência visual, com a bengala, batendo no muro da exclusão. Né? E ela realmente é difícil bater de frente com a exclusão. Né? E aqui, sociedades, pessoas com deficiência dialogando. Um diz, somos todos cidadãos. Está na lei, todo mundo tem o direito à educação. Né? E, como vocês veem, a barreira da exclusão. Por favor, Alana. E no segundo momento, eles conseguindo derrubar a barreira da exclusão. Né? Os operários construindo esse novo cenário, que é o cenário da inclusão social, né? E as pessoas sem deficiência tentando, perpassando a barreira da exclusão. E aí, finalizando, a gente deixa essa mensagem para vocês. Eu não sou uma pessoa que não acredito muito nesse contexto de superação. A pessoa com deficiência ela está se superando. Eu não acredito muito nisso na questão e não trabalho nesse contexto de superação. Porque se a gente, pessoa com deficiência ou qualquer cidadão, ela faz algo diferente, ela se supera, não. A ideia é que a sociedade, os espaços sejam iguais para todo mundo e eu não, entre aspas, não preciso me superar. Está entendendo? A ideia é que a sociedade seja igual para todo mundo, sem diferenças, sem barreiras, né? Que a gente tenha política pública de educação, de saúde, de emprego e renda, de qualidade para todo mundo, que eu, pessoa com deficiência, não preciso me superar. Mas sim, as pessoas não superam limites. Aquelas que vencem as barreiras do preconceito e da discriminação são as mais resilientes. Eu acredito muito nessa palavra, resiliência. Né? Algo melhor do que você transpassar um problema sorrindo e informando a pessoa que está do seu lado. Eu acho que essa é a mensagem que a gente... Eu não quero superar barreiras, eu quero ter uma cidade de qualidade, com transporte de qualidade, com educação de qualidade, com saúde de qualidade, que para mim, para a Amanda, para a Rafaela e para a Fábia Alana, a gente possa ter os espaços, viver os espaços que a sociedade, que o dia a dia oferece, para a gente viver em igualdade com vocês. Uma boa manhã de sabedoria e de aprendizado e muito obrigado. Voltei. Então, agradecer a Elosman pelo momento de aprendizagem, de troca de experiências. Compartilho da mesma ideia da questão da superação das políticas públicas. Luto muito por isso diariamente, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Não sei se eu contei, mas sou assistente social de
de uma escola pública municipal aqui de João Pessoa e lido diariamente com esse contexto escolar. E sei muito bem dos desafios, dos avanços também que a gente tem enquanto sociedade, enquanto sociedade como um todo. Então, vou falar na próxima semana sobre a questão do capacitismo, sobre essa questão da superação, tudo mais, para a gente começar a desconstruir algumas questões que a sociedade, ao longo da história, colocou para nós, pessoas com deficiência. Bem, vamos começar essa segunda parte do nosso curso para anunciar a nossa próxima palestrante, que é Elaine Araújo. Ela é fundadora da Associação Integrada Mães de Autista, AIMA, graduanda em Psicologia, participante da Frente Parlamentar Mista em defesa das pessoas autistas. E o principal, que ela é mãe de um adolescente autista. Também terá a participação de Paulo Roberto, que vai falar ao final da palestra de Elaine sobre as festividades e as doações a serem realizadas para a IMA. Então, Elaine, seja bem-vinda. Eu quero primeiro agradecer a Elosman, a Alana, pelo convite. Meu nome é Elaine Araújo, como a Alana já falou. Eu sou mãe de Lucas, ele está com 13 anos e foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. Nós já temos 2 filhos mais velhos, um rapaz com 24, uma moça com 22 anos. Então a gente conseguiu começar a ver as diferenças em Lucas. Quando a gente tem uma criança já dentro de casa, que é uma criança típica, a gente começa a fazer as comparações e estou achando estranho esse movimento, então para nós foi bem mais fácil. Nós levamos Lucas na FUNAD, ele é usuário da FUNAD há cerca de 10 anos, fazendo terapia, e eu como mãe, quando a gente tem um laudo diagnóstico de autismo, eu não sabia nem o que era, na verdade. Então assim, eu me encontrei realmente no fundo do poço, não só eu como minha família. Ali você fica sem esperança realmente de um futuro para o seu filho. Porque quando a gente tem um filho, a gente costuma fazer o quê? A gente costuma planejar a vida de um filho, né? Ele vai estudar, ele vai ser independente, ele vai trabalhar, vai fazer uma faculdade. Então, quando você tem um filho com autismo, isso aí cai por terra. Então, assim, as nossas prioridades, elas começam a ser outras. Pelo menos a nossa, em família, foi. Que era reabilitar essa criança o mais rápido possível. Até porque nós não somos eternos aqui. Então, a gente quer deixar uma pessoa que saiba se virar, que conheça, que tenha medo das coisas que ele não tinha. Com 1 ano e meio, ele queimou 22% do corpo, com água fervendo. E eu lembro que o médico falou, não se preocupe, que isso vai gerar um trauma nele. Quando ele voltar para casa, ele vai ficar com receio. Que nada, quando chegou em casa, o primeiro canto que ele foi pro fogão. Então, assim, a ausência do medo total. E isso gerava uma angústia, porque o medo é uma coisa que a gente precisa ter em muitos movimentos. Então, quando a gente teve o diagnóstico dele, que a gente começou a fazer tratamento na FUNAD, você quer ter mais. E tudo é muito pouco. Assim, por mais que nós temos instituições como a FUNAD que acolham, mas acolhe todos da Paraíba. É muita gente para fazer reabilitação. Termina que ficando pouco para seu filho. Então, eu e meu esposo saímos à procura de instituições que pudessem nos ajudar. E a gente esbarrou na parte financeira. Então, foi quando eu falei, não, tá muito difícil, então vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Começamos um movimento de mães e esse início foram com 30 famílias e hoje a gente está acolhendo mais de 100 famílias na instituição. A IMA, ela fica no Geisel, ela hoje tem como vertente não só o autismo, mas é o autismo com dificuldade social. É aquela família que às vezes não tem nem dinheiro para pegar um transporte para ir para terapia. Então é essa família que a gente faz o acolhimento lá. Elas vão me pedir para me falar sobre a inclusão do autista nos espaços sociais, que é uma dificuldade que a gente tem imensa. Quando eu estava ouvindo a fala dele, ele falando de acessibilidade, que a acessibilidade não é só realmente nós termos nossas ruas padronizadas, nós termos aqui nossos amigos fazendo a interpretação, é muito mais. É quando a gente matricula um filho com autista na escola que a gente não tem a verdadeira inclusão, nós temos a segregação, que é aquela criança que fica ali no cantinho, eles dão uma folha e canetinha, pronto. Aí está incluso. Não, ele não está incluso. Ele não consegue acompanhar. Então tem que ter material adaptado. Quem fazia o de Lucas era eu. Ele sempre estudou em colégio municipal, era eu e minha família, que a gente adaptava tudo para tentar ajudar ele.
E os cuidadores, infelizmente, os cuidadores não são capacitados. A gente vê muito o movimento das pessoas que trabalham como cuidadores na escola, que assim, é o meu maior respeito, mas que acham que você cuidar de uma criança com autismo na escola é a mesma coisa de você cuidar de uma criança que seja deficiente física, por exemplo, que tem um cognitivo, um raciocínio tranquilo. E não é. Vai muito além. Eu digo que é muito mais difícil você lidar com autista, porque aí vem as questões sociais, vem as questões da hiperatividade. Então, assim, hoje em João Pessoa, a gente está necessitando muito, muito, muito que esse censo seja concluído para realmente a gente conseguir enxergar onde estão os autistas e quais são as políticas públicas que estão atendendo essas crianças, essas pessoas. Eu estava até falando com o senhor também, falando do diagnóstico tardio, a gente também tem muito isso. Então, isso para mim é a inclusão em espaços sociais. A gente precisa levar para a sociedade que às vezes você está no shopping, você está num restaurante, você vê uma criança chorando, você fala, se fosse meu filho, que birra. Não é. A gente tem que hoje parar realmente e ver, analisar, se não é uma criança simplesmente tendo uma crise. Eu sofri junto com a minha família vários episódios de preconceito. E assim, olha a dificuldade que é. Você, além de ter um diagnóstico tão pesado, tão difícil, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele não tem cura. É uma coisa que você vai conviver ali para o resto da sua vida. Você faz a reabilitação. Então, assim, o nosso filho, ele não falava até os 7 anos de idade. Então, a gente foi levar para terapia, foi se capacitar. Hoje, eu, meu marido e meus 2 filhos mais velhos, nós somos estudantes de psicologia. Então, a gente fez vários cursos para poder entender o que é o autismo e tentar ajudar ele. Hoje, ele fala. Ele está com 13 anos, ele consegue falar. Tem dificuldades. Não são poucas, são muitas. E essas dificuldades, elas chegam, impactam a família de uma forma que hoje a gente tem muitas mães e pais sendo diagnosticados com depressão, com ansiedade, com transtorno bipolar. Mas, caramba, por quê? Minha gente, não queira nem saber, porque é difícil. Você imagina uma criança que passa, às vezes, a noite acordada porque não teve acesso a um psiquiatra para ele simplesmente passar uma medicação. Então, assim, você ficar na fila de um psiquiatra 1 ano para essa criança ter um atendimento digno, para ele passar por essa pessoa e prescrever uma medicação, que é necessário em muitos casos. A maioria dos casos é necessária. Então, é a noite toda acordada. Você imagina como é que você fica no outro dia. Uma dona de casa, um marido que vai sair para trabalhar. Então, o autismo, ele pega na vida da gente, assim, muito ferozmente, sabe? Você tem que estar realmente muito preparado. Antes de ontem, na Bahia, uma mãe matou um filho autista de 5 anos com veneno de rato, chumbinho. E a gente chega pra gente essas notícias e impacta. Aí muita gente condenando. Eu não estou dizendo que eu não vou julgar, mas essa mãe teve um surto psicótico. Ela teve um surto. Então, assim, ela está diagnosticada com depressão faz 2 anos, pelo que a gente soube, e ela não faz nem terapia, nem toma medicação. Então, é uma pessoa realmente adoecida que está cuidando de uma pessoa com transtorno. Então, imagine a carga dessa mulher. Então, antes mesmo da gente julgar, a gente tem que entender todo o processo. O filho dela não fazia tratamento em lugar nenhum. Então, é uma criança aqui com 5 anos, autista, sem tratamento também. Então, que o quadro vai piorando e vai virando uma bola de neve. Mês passado, a gente perdeu 2 mães. Nesse caso, foram elas que tiraram a vida. Elas não fizeram nada com o filho, mas tiraram a vida delas, uma com 27 e uma com 32 anos. Então, assim, o autismo hoje, ele não pega só a criança, a pessoa diagnosticada. Ele vem realmente, ele pega toda a família, toda a estrutura familiar. E você lidar com o preconceito da sociedade é grande. A gente estava conversando, eu e meu esposo, teve uma festa de aniversário na rua que a gente mora, todos os meninos foram convidados, menos meu filho. Eu não posso chegar para o vizinho e dizer, tem que convidar. Não, eu vou respeitar. Eu vou ficar triste? Vou, não, eu fiquei arrasada. Porque ele entende. Então ele ficou, quer comer bolo com coxinha, porque ele é gordinho, ele ama bolo com coxinha. E ele ficou direto, quer comer bolo com coxinha, quer comer bolo com coxinha. E a gente levou ele para o shopping, comprou um bolinho com coxinha. Ele fez o de Mateus, que ele queria o bolo da casa de Mateus. Não era aquela coisa que estava ali. Então isso, pra gente que é família, isso é como uma faca ali no seu coração. Porque a gente se coloca no lugar de uma mãe, de um pai. Aqui muitos têm filhos, têm netos. Então você imagina o teu filho ser
totalmente ter o preconceito ali na vida dele. E isso não acontece só na vizinhança, não, isso na família também. De você ir para casa de um parente e o parente ficar assim no pé da criança como se a criança fosse destruir a casa todinha. Então você deixa de frequentar a casa do parente. Aí você tem as festividades nas escolas. Todo mundo já foi para um Dia das Mães, para um São João, para um Natal, ver a apresentação dos filhos na escola. Teve o São João, todo mundo participou. Quando eu cheguei com ele não vai dançar quadrilha? Não, vai não. Por que ele não vai? Não, porque a gente não ensaiou ele. Mas por quê? Não tentou. Tenta pelo menos incluir ele. Ah, mãe, mas é porque é difícil. Só a viver é difícil. Então vamos tentar. Quem dançou com ele sem ensaio fui eu. Peguei lá e ele adorou. Ele amou participar. Nem a tentativa a gente vê. E isso é inclusão. Isso é acessibilidade. Isso é dar o direito ao outro de participar. Se o outro realmente não consegue, a gente adapta. Na associação que a gente faz, que a gente fundou há 4 anos, a gente fez um recital de Natal no final do ano agora. E nós temos muitos autistas severos. Muitos. Acho que 50% da demanda são de crianças que nunca tiveram terapia. E além de ser severo, são aqueles que não falam, que têm uma movimentação imperativa muito grande, que não conseguem nem ficar sentado um segundo. Aí as mães ficavam, caramba, e eles vão se apresentar? Eu disse, vão. Se eles não conseguirem ficar, a gente vai tentar. E a gente tentou, e assim, foi lindo. Foi mais emocionante para os pais do que para eles. Porque a gente levava eles para o palco, eles tinham uma musiquinha lá, e eles cantavam. Quando não conseguia cantar, ficava correndo no palco, mas eles estavam inclusos no processo do recital. E isso é o que conforta, é a tentativa da sociedade levar e dizer, eu vou tentar incluir o máximo que eu puder. E essa dificuldade a gente encontra, a gente faz uma coisa micro, mas a gente tem que levar isso para o macro, que é realmente falar para os órgãos de poderes, levar para a prefeitura, levar para o governo do estado, é a falta de acessibilidade. Por exemplo, teve uma mãe que o motorista do ônibus parou e disse, eu quero que a senhora desça com seu filho agora. E ela teve que descer do ônibus. Olha a humilhação. Porque a criança estava tendo uma crise dentro do ônibus, chorando, ele parou e mandou ela descer. E ela ficou lá sentada no chão, chorando, ela e a criança. Isso é absurdo, isso é uma falta de conhecimento, isso é uma ignorância social mesmo, e uma falta de empatia. É simplesmente empatia. Quando a gente leva, eu agradeço essa fala do autismo, porque às vezes a gente tem uma criança dentro de casa, na vizinhança, na família, às vezes nem está diagnosticada. O autismo ele tem 3 graus, é o leve, é o moderado e o severo. E o que diferencia eles é a necessidade de atenção maior. Então, assim, nós temos hoje autistas leves sofrendo muito, porque são pessoas também, às vezes, que não estão diagnosticadas, e a gente fala que, fulano é muito tímido, é antissocial, tem dificuldade de socializar. Às vezes, aquele fulano ali, ele simplesmente é uma pessoa com autismo, que ele precisa de um diagnóstico para ter acesso à terapia coordenada, bem direitinho, para poder desenvolver essa área que prejudica ele. Então, a gente tem que ter esse olhar e prestar mais atenção a quem está à nossa volta, com relação a pessoas com autismo. Todo mundo fala, caramba, está tendo um boom no autismo, tanta gente sendo diagnosticada, mas é porque justamente está acontecendo esses movimentos de informação na televisão, nos programas, na internet. Então as pessoas estão reconhecendo mais as crianças dentro de casa, estão levando para fazer a triagem, chega lá, dá autismo. E isso é bom porque é a possibilidade, o quanto antes, de reabilitação daquela pessoa. Então, eu falo assim, mas o que é a reabilitação para o autista? É simplesmente ensinar que ele, para comer, para se alimentar, ele precisa estar sentado numa cadeira e numa mesa. Então, assim, são coisas que para nós, no dia a dia, acho que a gente nem lembra mais como a gente aprendeu. Eu não lembro qual foi o ano da minha vida que eu soube que sentar e me alimentar tinha que ter todo um percurso social. Para eles, isso aí não existe. Então, a gente tem que ensinar todo dia a mesma coisa. A gente faz uma festa quando eles simplesmente vão fazer xixi no vaso. Olha que coisa simples para nós aqui, né? Mas o vaso é para fazer xixi, para fazer xixi, mas para eles é uma dificuldade. Nós temos um autista de 20 anos que usa fralda. Nós temos autista de 30 anos que toma mamadeira, que não sabe se alimentar num prato. Tinha um homem, no Juliano Moreira, que ele está interno há 40 anos, ele é autista, ele nunca teve diagnóstico. E até hoje ele come com as mãos. Porque nunca foi ensinado a ele comer de garfo e faca, ele só vive nu. A família deixou ele lá há muitos anos e ele ficou lá. Então, assim,
Eu tenho muito medo do amanhã. Eu penso muito no amanhã. Eu não sofro por antecedência, mas eu tenho medo desse movimento, dessas pessoas quando ficarem adultas. Porque se a gente vê hoje com crianças o preconceito, a dificuldade de aceitação, a falta de acessibilidade, a falta de políticas públicas que assessorem essas crianças e essas famílias, vocês imaginem quando eles estiverem adultos. Quando você olhar e dizer, ai, que bonitinho, não é mais aquela coisinha bonitinha, fofinha, é um homem, é uma mulher. Então, o medo realmente que a gente tem é quem vai cuidar. Porque se as famílias estão adoecidas, a gente tem que pensar em quem vai cuidar. E trazer para a minha mente a versão de manicômio, eu já fico me tremendo. Porque eu já fico com medo dessas pessoas realmente terminarem internas em hospitais psiquiátricos. Então, assim, na história do Brasil, a gente tem várias histórias fatídicas e fatais até de pessoas com deficiência mental que terminaram internas em manicômio e ali elas padeceram o resto da vida ali dentro. Que não tinha acesso à terapia, que não tinha acesso à humanização e aos seus direitos como pessoa, como indivíduo. Então, eu como mãe, hoje eu como representante realmente dentro de João Pessoa do autismo, eu tenho muito medo do futuro, muito medo mesmo. Onde a gente pode ir, a gente pode falar, a gente pode levar adiante o que é o autismo e as dificuldades que rodeiam eles e a família, a gente está fazendo. Porque é para vocês entenderem como é difícil lidar realmente com essas pessoas. Como a gente precisa ter a inclusão delas em todos os espaços de direito. Não é só em escola, não é só na acessibilidade no transporte. Hoje a gente tem o passe livre para o autista, mas o autista não anda só. Ele anda com a mãe ou com o pai ou com o responsável. E a gente não está nesse movimento de dizer quem precisa também do passe livre é a pessoa que está com ele. Não é só o autista em si. Então a gente tem adolescentes que já tem que pagar passagem, eles têm o passe. Mas aí a mãe não tem um dinheiro para levar ele para terapia. O que adianta o passe livre dele? Totalmente fora de contexto. Então a gente também leva essa luta, essa fala, essa briga realmente para os gestores, para eles terem esse olhar de dizer, gente, não é só o indivíduo, é a família, o contexto todo dele que precisa ser olhado. Uma coisa que eu estou levando muito, que eu estou fazendo um pedido enorme, a gente teve várias reuniões, a terapia para as famílias. O acompanhamento psicológico para as famílias, para não terminar como essa mãe da Bahia, como essas duas mães que tiraram a vida, um ano retrasado, uma em Campina Grande, matou de 8 anos com 27 facadas. Então, assim, são movimentos que a gente, por mais que choque, se repete. Se repete. Então, são pessoas que estão ceifando suas vidas e a vida dos seus filhos, por simplesmente não terem um olhar diferenciado para elas. E, para mim, isso é também inclusão, é incluir a família nesse processo de reabilitação. Ontem a gente fez o Dia das Mães, foi ontem, foi Paulo? Dia das Mães da associação, e a gente levou as mães para tomar um chá, um café, comer um bolo, como a gente estava fazendo aqui no outro espaço. E sentamos lá e começamos a conversar. Sem as crianças, porque é muito difícil você também sair sem eles, a gente não levou as crianças. Foi mais de 2 horas de depoimentos, que era assim, era efeito dominó. Quando começava a falar, começava a chorar. Começava a falar, começava a chorar. Sabe por quê? Porque às vezes só você ouvir, só você falar o que está ali lhe incomodando, você desabafa, você tira aquele fardo pesado e você se identifica com o outro. Só o movimento de você me ouvir. Então, como é importante a gente ouvir também essas pessoas e saber qual a dificuldade que elas têm. Para poder a gente dizer assim, calma, não acontece só com você, acontece comigo também e eu estou aqui para tentar lhe ajudar. Teve uma vez que uma mãe não foi levar o filho para terapia e meu esposo começou a desconfiar, porque ela era muito assídua na terapia, ela passou mais de 2 semanas sem ir. E ele ligou para ela e perguntou o que estava vendo. Ela estava com energia cortada, com água cortada e não tinha alimento dentro de casa. E ela tem 2 filhos com autismo e é mãe solteira. Então a gente teve que fazer toda uma organização de arrecadação de alimento, de fazer uma vaquinha para pagar a água dela, a luz dela e levar alimento para dentro de casa. Aí, é só o autismo? Não, ela não pode trabalhar. Ela não pode trabalhar. E hoje em dia, por incrível que pareça, você conseguir o BPC, que é o benefício de prestação continuada, está mais difícil. Eu não sei porquê, mas está bem mais complicado e complexo e demorado. Que é um salário mínimo que vai ajudar aquela mãe que não pode trabalhar a cuidar do filho. Até isso, há esse sofrimento. Eu não sei quanto está o tempo, porque eu falo demais, viu? Falo demais, eu vou falando uma coisa e outra.
Então, assim, isso para mim é inclusão. É você ser inclusa nos movimentos, realmente, nas políticas de direito, para você ter uma vida, pelo menos, menos sofrida. Você, quando tem um diagnóstico de autismo, você não vai pensar só na criança em terapia, não. Medicação. A gente tem um CDMEX, e o CDMEX não tem medicação faz 3 meses. Então, assim, são 3 meses quem não pode comprar sem medicação. Aí vem as crises, vem a dificuldade. Então, assim, você imagina que é uma montanha-russa de emoção e é uma coisa que vai abalando o seu dia a dia gradativamente. Então, é medicação, muitos usam fralda e quando tem a seletividade alimentar é pior ainda. Tem uns que não comem feijão, o meu não come feijão, não come macarrão, com várias coisas eles não comem. A gente tem que se virar nos 30 para adaptar alguma coisa e descobrir o que é que aquela criança se alimente. Para poder ele não cair. A gente estava com uma criança que ele fazia 3 dias que nem água tomava. Olha a seletividade alimentar da criança onde foi. Água, básico para você sobreviver. Nós perdemos um autista em Santa Rita de inanição. Inanição. Não foi porque não tinha, é porque ele não comia. Ele tinha repulsa alimentar. E a mãe e o pai não sabiam o que fazer. E existe uma terapia chamada terapia alimentar. Até pegar no alimento para eles é repugnante. Alguns não conseguem. E a gente tinha uma criança que estava desse mesmo modo. Então, com medo que acontecesse o que aconteceu com o menino de Santa Rita, que ele morresse, então a gente fez um apelo para uma nutricionista alimentar e ela foi atender de graça, ele. Então, Paulo conseguiu. É incrível o poder da terapia. Conseguiu se alimentar aos pouquinhos, conseguiu inserir água na alimentação e ele estava com os lábios todo estourado, rachado. Falta de hidratação, já estava em hospital, tomando soro para poder não falecer. Então, assim, a mãe ficou destruída, o pai também. Minha gente, é uma coisa muito séria. Um transtorno mental é uma coisa muito séria. O autismo é muito difícil, não é uma coisa que não é bonita. Às vezes, eu não gosto do negócio tal do romantizar o autismo. Muito, ai, parabéns, você é mãe. Não, parabéns não, é difícil. Aí o pessoal remete muito a Albert Einstein, a não sei o que, fulano, que é... Sim, eles tiveram realmente alguns episódios, assim, tiveram laudos ou diagnósticos de pessoas que eram autistas, mas o que a gente tem é bem diferente, viu? É bem diferente mesmo. Não é um Messi da vida, não. São pessoas que têm dificuldade grande, enorme. Então, assim, 90% dos autistas diagnosticados não são autistas leves, que têm essa facilidade, não. Como teve um recentemente que é médico, passou na faculdade de medicina, teve acesso com todas as dificuldades dele, mas ele conseguiu. E é isso que a gente, como mãe, olha e diz, caramba, eu quero que o meu dia consiga chegar ali. Mas como profissional que trabalha com autismo todo dia, eu sei das dificuldades que o meu tem e sei até que não é dizer que é impossível. Ao contrário, eles têm possibilidades inúmeras. Mas a gente também sabe que tem muitas dificuldades no caminho para eles irem driblando essas etapas. Então, é levar, não romantizar e enxergar que a família precisa de acolhimento e os autistas precisam realmente de serem inseridos. Então, assim, são muitas as demandas, é como a Alana estava dizendo, se a gente ficar aqui colocando, a gente vai até... Então, perpassa realmente terapia, medicação, é o social incluso realmente, é você realmente olhar para essa pessoa e dar a possibilidade dela ter chance de ser inserido no seu grupo. São pessoas fantásticas, são pessoas incríveis. Então, por que não convidar, por que não ser amigo, por que não dar a chance de eu conhecer e dele me conhecer também? A gente tem muito preconceito dentro de nós ainda. Nós somos preconceituosos por natureza. E a gente tem que quebrar essas crenças e aceitar o diferente. Porque nós todos somos diferentes. Todo mundo que está aqui é diferente um do outro. Eles também. Eles são muito diferentes um do outro. Muito diferentes. Se o meu tivesse aqui agora, minha nossa, ele estava abraçando todo mundo. Ele ama abraçar. E às vezes fala assim, caramba, mas o autista não gosta de abraço. Gente, não é bem assim. Então, assim, a gente às vezes vai, o autista não olha no olho, não gosta de abraço. Sim, muitos são assim, realmente. Tem dificuldade de manter o foco no olhar, alguns realmente não gostam do toque, mas alguns de nós também, às vezes, a gente não gosta também, né? E tudo bem, e tá tudo bem. É só desmistificar um padrão. Não existe padrão. Alana, Losman são pessoas totalmente diferentes. Têm uma condição igual, mas são totalmente diferentes. Então, assim, no autismo também, são totalmente diferentes. Então, enquanto mãe, eu vou continuar, eu e meu esposo, minha família, lutando para a inclusão.
o respeito, ser realmente assistido como eles devem ser, incluir em todos os espaços da sociedade, levar eles para serem conhecidos realmente como pessoas capazes e capazes até demais. Eu achei legal a fala dele, Osman, quando ele falou assim, eu não quero que diga assim, ultrapassou as barreiras, você conseguiu perpassar. Não, eu sou um ser que tem uma capacidade incrível de conseguir fazer as coisas ao meu mérito mesmo. Eu tenho minhas dificuldades, mas eu também tenho minhas relevâncias. E é isso que a gente quer dizer. Eles são capazes, mas a gente realmente precisa abraçar essa camada da sociedade e dizer assim, não, aí precisa de uma atenção, porque não é fácil. Eu vou passar para Paulo falar um pouquinho, porque senão eu vou falar até... Pode falar. Se já tentaram, assim, já existe um curso para motorista de ônibus sobre uma palestra dessa sua para eles aqui. Imagina agora se aqui tivesse 50 motoristas. Já fizemos. Já fizemos, já. Mas, infelizmente, a gente ainda esbarra na ignorância. A gente já fez muita. Em escola, por exemplo, a gente faz direto na escola. Na igreja. Teve um caso, acho que foi no Mato Grosso, que o pastor parou o culto para pedir para a família se retirar. Porque a criança estava fazendo muito barulho, muita birra, e ele não estava se concentrando no curso, no culto. Então, dentro da igreja. Então, assim, a gente faz, mas a gente esbarra com alguns, não são todos. Mas, infelizmente, vai ter algumas pessoas que têm esse movimento de exclusão. De falta de acolhimento mesmo, eu acho, de empatia. Porque se eu trabalho com isso direto, e algumas vezes eu vou lidar com situações, eu tenho que saber acolher aquela situação. Então, assim, são pessoas que têm um movimento de excluir, não de incluir, entender, procurar saber o que foi que aconteceu. Deixa eu tentar ajudar. Isso é muito difícil, a gente encontrar alguém que estenda a mão. Mas o julgamento é a coisa mais fácil do mundo. Mas a colocação que o senhor fez é muito importante. É justamente o que a gente está fazendo aqui, trazer informação. Lógico que não são todas as pessoas que vão agir da forma que a Elaine falou, né? Eu vejo na instituição que a gente atende, muitas mães, às vezes, elas chegam, às vezes, chateadíssimas. Que eu estava na fila do shopping e o pessoal estava me olhando de cara feia e reclamando e tal. Então, o que eu faço para essas mães? Em vez de inflamar mais a situação, eu falo assim, olha, tenha calma. Tem pessoas que não sabem o que é o autismo. Eu já fui uma pessoa que não sabia nem o que era autismo. Assim como minha esposa passou, há 11 anos atrás, voltando um pouquinho, eu costumo dizer que o nosso Lucas, o nosso filho, ele foi enviado por Deus, por um propósito, porque a minha esposa estava laqueada e mesmo assim engravidou. Mesmo assim, o Lucas nasceu. E quando o Lucas nasceu, a gente não sabia o que era autismo. O que era autismo? Transtorno do neurodesenvolvimento, um espectro de dificuldades que afeta várias áreas, inclusive as sociais. Existe medicamento para autismo? Não existe nem medicamento para autismo, nem os médicos sabem o que é autismo, quanto mais eu, há 11 anos atrás. Os médicos vão na nossa instituição para aprender com os pais e com a vivência o que é autismo. Eles não sabem. Eles só falam que hoje está dizendo, antes era 50% genético, agora fala que é 70% genético e que tem fatores ambientais envolvidos. E os nossos filhos, não existe nenhum medicamento que diga, esse medicamento é para o autismo. Eles são cobaias, eles usam medicamento de esquizofrenia, eles usam agora o óleo do canabidiol, que funciona em alguns, outros não, enfim. Não existe nenhum medicamento para autismo. E o que leva uma mãe, como a Elaine falou aqui, a esfaquear um filho com autismo, a dar um veneno de rato para ele? Gente, vocês não têm noção do que é. A gente que está dentro, que é pai e mãe, o que é conviver com essa deficiência, neurodeficiência, vamos dizer assim, cognitiva. Minha esposa, meia-noite no celular, e eu cansado, querendo dormir, e eu chegava para ela e falava, Elaine, pelo amor de Deus, desliga esse telefone, vamos dormir. Aí ela, calma, aí mostrou a conversa para mim. Era uma mãe de Rio Tinto, pesquisando um medicamento que morresse mais rápido. Porque ela não aguentava mais estar no fogão, simplesmente no fogão, fazendo a sua comida lá, e um rapazinho adolescente autista de 14 anos corria e dava cabeçada nas costas dela. Gente, é muito difícil. Meu filho, por exemplo, ontem à noite, a gente foi dormir acho que 1h da manhã, né? Mais de 1h da manhã, porque eles têm manias. E o meu agora tem a mania de simplesmente ele dar um grito do nada. Sabe o que é aquele grito da alma da gente sair do corpo, do susto?
Pois é, você está lá quase pegando o sono, quase dormindo, e ele dá aquele grito, solta aquele grito, porque a gente falta caído. Então, não é fácil, é muito difícil. Então, há 11 anos atrás, a gente se deparou com essa situação. Nós já temos 2 filhos, um, inclusive, fazia engenharia civil, né? E a minha filha fazia engenharia de alimentos, um na UFPB, outro em Recife. E aí a gente se deparou com uma criança diferente. E, como ela mesma falou, a gente começou a procurar ajuda para essa criança. E se deparou com instituições que a gente foi muito bem acolhido na FUNAD, mas era pouco o atendimento, então a gente procurou outras instituições para proporcionar algo mais. Só que era muito caro, R$3.000 há 11 anos atrás, para atender a criança uma vez por semana, 1 hora. A mais barata que a gente achou foi R$500. Então, quando eu não vou citar nomes, porque não vale a pena, mas quando a gente saiu dessa última, que era R$500 para atender a criança 1 hora, e não tinha um psicopedagogo, não tinha vamos dizer, uma fono, uma TO, era simplesmente brincar com a criança. Porque as medicações, apesar de não existir, a única coisa que é comprovado que funciona com autismo são as terapias. E terapia para criança autista tem que ser uma equipe multidisciplinar. É muito caro. Tem gente que paga de R$8.000, R$9.000, R$10.000. Tem gente que vende apartamentos, vende seus imóveis para tratar do filho. E não é um tratamento que você vai fazer sabendo que tem um ponto final, não. Porque é para o resto da vida. É muito difícil. E aí a minha esposa disse, poxa, Paulo, eu vou criar um negócio desse aí, pô. Porque a gente não pode, quem ganha 1 salário, 2 salários, não pode pagar uma terapia dessa. Ela disse, eu vou criar um negócio desse aí. E eu disse a ela, olha, se você criar, você vai ter que criar para esse povo, para essa fatia desse povo que precisa. Para quem não pode, para quem não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, para quem não pode pagar uma terapia cara de R$10.000. E aí, um belo dia, ela chega motivada, inclusive a própria Simone Jordão foi uma das pessoas que a motivou, e ela disse, eu vou criar uma ONG. O que é ONG? Eu nem sabia o que era ONG, mas a gente sentou juntos, criou o nome, jogou nas redes sociais, começou o movimento, e a gente começou com 8 crianças atendendo. Hoje nós temos 102 crianças atendendo. Você não sabe o que é uma mãe chegar na instituição, porque, por exemplo, você reger uma instituição no Geisel, na Rua do Campo dos Santos. Qual é o nome da ONG? AIMA. Esse nome que está aqui na minha camisa. Estou brincando. Estou brincando, é porque a gente brinca mesmo assim. Aí, vê só. Então, você reger uma instituição com 102 crianças, e eu vou voltar um pouquinho e vou falar para vocês de uma mãe que chegou com a criança para ser atendida. Eu mandei para você o terceiro vídeo para mostrar para eles. Deixa no pause, não mostra agora não. Essa criança, a mãe chegou lá, nunca teve terapia. Porque quando ela chega na terapia para colocar a criança, o pessoal tem medo. É diferente, eu e ela, nós somos pais. Então, a gente vê com outro olhar, diferente. Então, essa mãe chegou lá e ela fez a matrícula, não trouxe o filho, e no dia seguinte ela trouxe o filho. Aí ela entrou e falou, Paulo, dá para você me ajudar a tirar Betinho ali do carro? Betinho maior que eu, forte, muito forte, e nunca teve terapia. Então, qual foi a situação? Ele dava murro com as 2 mãos no painel do carro do pai. Pegou o pai pelo pescoço, que o carro se balançava. E a mãe, ela se deparou, acredito que com a situação de negativa, porque quando ela levava para um órgão público ou para qualquer outro órgão para ser atendido, qual é o cidadão que vai fazer isso? Me diga. Ele vai ter logo medo, ficar com medo. Então ela ficou destruída, chorando. Eu disse, olha, faça o seguinte, leva ele para sua casa, porque é um ambiente novo para ele, é difícil para ele, nós vamos atender ele na sua casa. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que as cenas bem fortes. Aí você veja como é difícil uma mãe procurar ajuda e não ter. Com a única coisa que funciona com essas crianças, mais que medicação, é terapia. Terapia é a única coisa comprovada que funciona. E que seja feita uma terapia o quanto antes, para que ele seja inserido na sociedade, vamos dizer assim, que existem padrões sociais, que infelizmente a gente se preocupa com esses padrões sociais, que ele aprenda simplesmente a usar um banheiro, a pedir água, a fazer atividades de AVD, da vida diária.
E aí, você pode colocar o vídeo 3 minutos ali, ó, para mostrar para o pessoal. Eu vou mostrar algumas das crianças que fazem terapia na instituição. Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar. Pode, creio que seja esse aí. Esse aí. Isso é um videozinho que foi feito do Dia das Mães. A gente, fora as terapias que a gente tem hoje na instituição, como eu disse a vocês, nós temos 102 crianças e temos 200 pessoas, 200 famílias numa lista de espera. A gente recebe hoje uma espécie de contra-referência. A gente recebe crianças indicadas, às vezes até de órgãos maiores, para poder ser atendida pela nossa instituição. E a gente, correndo atrás, a gente também conseguiu uma parceria com o Instituto dos Cegos, que vai proporcionar natação para essas crianças e para a Olimpíada na UFPB. Exatamente. Eles vão ser preparados para as Paralimpíadas na UFPB, atletismo. Eles vão fazer atletismo e natação, tendo a terapia da natação e a terapia do atletismo com um olhar diferenciado para tentar levar eles para as Paralimpíadas. Só que aí já esbarra em problemas de logísticas, vamos dizer assim, financeira, porque nós não temos como levar eles. Nós não temos um transporte para levar eles. E aí a gente está tentando uma van para poder fazer esse transporte, para levar essas crianças. São 2 vezes por semana que a gente vai levar. Para além das terapias que a gente oferece em nossa instituição, a gente também poder oferecer esse algo a mais que as famílias estão super empolgadas. Fora as terapias das crianças, a gente faz eventos como esse que vocês estão vendo aí, ó. Esse foi um evento do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E aí a gente proporcionou esse evento, que deu em torno de 3.000 pessoas, foi no Busto de Tamandaré, dia 2 agora passado. Foi a primeira vez que nós organizamos a caminhada do autismo. E aí foi a primeira vez que a gente colocou, visando essa questão da inclusão, colocou uma criança, um adolescente autista para puxar um trio elétrico.
Porque o lugar de autista é onde ele quiser estar. Essa era a campanha. Então a gente colocou um autista para puxar o trio elétrico. E aí foi bem diferente, porque no trio da frente o autista puxava o trio elétrico, no segundo trio a gente colocou quem gosta mesmo de folia, de carnaval, e eles brincavam e eles riam. E no último trio a gente colocou uns bonecos. Enfim, a gente fez algo bem diferente. Essas festividades a IMA faz desde que foi fundada. Por quê? Porque é importante para eles. Como a Elaine colocou aqui, eles não são nem convidados para as festinhas de aniversário. E não acontece só com o meu, não. Porque lá nós temos 100 famílias, 102 crianças, e são relatos de todos eles. Nós temos uma foto lá de uma criança que, olhando pela fresta do portão, uma festinha de aniversário de frente à casa dele, pula-pula, negócio armado, e ele doido para ir, mas não é convidado. Porque as pessoas acham que eles vão estragar a festa. Eles vão derrubar um bolo, eles vão fazer alguma coisa, mas não é assim. É porque eles são meio eufóricos, assim, mas não é bem por aí. Então, o meu, por exemplo, quando houve a festa de aniversário na rua, acho que a Elaine esqueceu de dizer, ele entra em crise. Então, isso foi no sábado, então eu cheguei em casa, a gente já botou ele no carro e já saiu, passou o final de semana fora. Só chegou no outro dia para poder ele não ficar fissurado naquilo ali. Então, a IMA ela visa não só o cuidar da criança, mas o cuidar de quem cuida, cuidar da família em geral. Então, a gente proporciona as festividades, faz o São João, faz o carnaval deles, proporcionou essa caminhada, e fora isso a gente ainda faz a arrecadação de alimentos para poder distribuir para as famílias. A IMA tem 3 anos, quase 4 anos, e todo ano a IMA distribui, hoje em torno de 70 a 80 cestas básicas para as famílias. Eu queria só passar um pouquinho da IMA para vocês, espero que tenha conseguido passar, e o telefone de contato da IMA é 83, né, João Pessoa, 98613-5707. Se vocês quiserem conhecer, está de portas abertas, funciona de 8 da manhã a 1 da tarde, com uma equipe, e de 1 da tarde até às 5 com outra equipe. Como eu já disse, a gente tem psicomotricista, 2 fisioterapeutas, porque os autistas eles têm um probleminha de andar na ponta do pé e enrijece o tendão aqui, e muitas vezes tem que fazer até cirurgia. É muito grave. Então nós temos 2 fisioterapeutas, psicomotricista, professor de educação física. Nós temos uma terapia que é caríssima, que geralmente o pessoal cobra em torno de R$100 a hora, que é a terapia ABA, e a gente oferece isso sem cobrar nada das famílias. Nós temos 3 terapeutas ABA, que trabalham justamente a parte mais difícil no autismo, que é a parte comportamental. E a gente oferece tudo isso para as famílias. Então, o que a gente oferece? A gente oferece algo que há 11 anos atrás a gente queria ter para o nosso filho. A gente queria chegar em algum lugar que dissesse, olha, você pode participar, ajuda com o que puder, por exemplo, para pagar uma água, uma luz, que as famílias se ajudam lá, nesse requisito. A gente não ia ter uma folha salarial de, acredito que uns R$20 mil para pagar uma folha salarial, 200 só. Isso na nossa instituição, porque a FUNAD tem 700 e tantos dentro e uns 1.000 do lado de fora para entrar. É impressionante a quantidade. Gente, essa preocupação ela tem que ser uma preocupação, inclusive, com o futuro. Porque é uma mutação do ser humano isso. Porque tantos autistas. Eu tenho colegas meus que eu não vi há algum tempo, quando eu vejo ele tem 2 filhos autistas. Está crescente o número de crianças com autismo. E se a gente não se preocupar agora, no futuro vai ser caso de calamidade pública. A gente tem que se preocupar agora. E quando eu digo se preocupar de que forma? Oferecendo terapias para que haja uma reabilitação social dessas crianças. Agradecer a Elaine e a Paulo pela participação. A gente precisa mesmo discutir, desconstruir muitas coisas que a sociedade coloca para as pessoas com deficiência, pessoas autistas, e a gente tem que disseminar essas informações, porque só assim a sociedade vai desconstruindo e construindo, como a Losman colocou naquela imagem ali da exclusão e inclusão. E para isso a gente precisa de cada um de vocês. O lugar de fala é nosso, a gente que vive. Eles que, enquanto de pais de autista, vivem. Mas vocês, pessoas sem deficiência, também têm papel muito importante nesse processo,
que é colaborar, é discutir, é conversar com a família, conversar com os colegas de trabalho e distribuir essas informações. Para isso, cada um tem a sua importância no processo. Para isso, a gente conta com cada um de vocês. Então, agradecer e vamos dar continuidade aqui com o momento. Agora vai ser nossa última palestra de hoje, que é com o tema A Pessoa com Deficiência Visual e o uso das tecnologias assistivas. O palestrante é Gilson Batista. Ele é educador especialista em educação infantil e processos de inclusão digital. Tem licenciatura em pedagogia pela UEPB, especialização em educação infantil pela FIP e habilitação em supervisão escolar pela UEPB. E é uma pessoa com deficiência visual. Então, bem-vindo, Gilson. Então, pessoal, muito bom dia a todos aí. Quero saudar aqui o pessoal do evento, saudar aí os colegas Losman pelo convite, e toda a equipe aqui da organização aqui do evento, né? E estamos aqui para aprender com vocês, né? E, na verdade, trocarmos figurinhas, né? Então, pessoal, eu me chamo Gilson, inclusive quero até cumprimentar meu amigo Paulo, meu conterrâneo do Rio Grande do Norte também, né, Paulo? Somos potiguares, somos conterrâneos, sou da cidade de Parelhas, do Rio Grande do Norte, e eu me sinto paraibano, já moro aqui há algum tempo já, eu vim para cá, acho que eu tinha 9 anos, hoje eu estou com 43, e então eu já me sinto paraibano, né? Me sinto meio misto, uma parte paraibana, outra parte norte rio-grandense. Então, pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho de mim, como a nossa colega, cumprimentar a nossa amiga Alana também aí, obrigado. Então, como a Alana falou, eu tenho deficiência visual desde criança, eu sou de uma família, eu tenho mais 4 irmãos, eu fui o felizado para nascer com a deficiência, mas sem problema nenhum, sou muito bem resolvido com isso, com essa questão. De certa forma, eu trouxe a carga genética do meu bisavô. Meu bisavô também não enxergava. E também tem um tio também que não enxerga, que é irmão da minha mãe. Então, assim, foi super tranquilo com relação à aceitação da família, né? A minha mãe percebeu aos 7 anos, aos 6 meses, né? E ela percebeu porque ela começava a brincar comigo, começava a mostrar brinquedos e eu não dava muita bola. E daí ela percebeu que tinha alguma coisa errada com isso e ela percebeu que eu tinha realmente deficiência visual. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é que nem só por isso minha mãe ficou aflita, né? Ela já sabia como lidar com a situação, porque ela já tinha um irmão que não enxergava. E ela me levou ao médico, mas aí, claro que sem sucesso, né? Porque eu já tinha nascido com um problema nevo óptico. E minha mãe, ela assim, foi muito sábia, porque ela sempre se preocupou em me incluir nas atividades, em tudo, no dia a dia, com meus irmãos não enxergavam, todos enxergavam, eu que não enxergava, e minha mãe sempre me tratou por igual, né? Eu quero trazer aqui para vocês que acho que a inclusão, o processo de inclusão, ela começa desde a família, né? A família, às vezes as pessoas querem jogar isso aí tudo nas costas das escolas, mas não, acho que começa na família mesmo. De você tratar seu filho como igual, como qualquer outra pessoa. Bom, e minha mãe, ela sempre foi me incentivando a andar sozinho, a conhecer as coisas, desde dar um laço no sapato, tudinho, das coisas básicas do dia a dia mesmo. Ela sempre foi me incentivando. E por esse motivo, hoje eu tenho muita facilidade de andar sozinho, de me virar só. Inclusive, moro sozinho também. Então, devo muito isso a ela, essa questão desse processo de incentivo. E minha mãe, quando eu completei 9 anos, a cidade que eu moro lá em Parelhas fica um pouquinho distante de Natal, fica a 240 km de Natal. Lá na época, em 88, 87, lá em Natal não tinha escolas que eu pudesse ficar interno, né? Porque naquela época era mais difícil as coisas, não tinha essa questão de sala de recursos nas cidades que hoje tem. E minha mãe, ela se preocupou em colocar para estudar. Então eu vim aqui para João Pessoa aos 9 anos. E a minha mãe descobriu que tem aqui o Instituto de Cegos aqui. E daí ela me colocou para estudar aqui.
como vocês, inicialmente minha mãe ela sofreu muita crítica, né? Porque sabe o interior, as pessoas, infelizmente tem pessoas com certa ignorância e as pessoas começaram a interpretar que minha mãe queria se livrar de mim, na verdade, ou colocar para estudar aqui. E minha mãe sofreu muita crítica, né? Ah, mas você é irresponsável, botar seu filho para estudar longe de você, aquela coisa toda. E minha mãe ela você é uma pessoa que ela estudou pouco, mas minha mãe é muito sábia, ela tem uma cabeça muito boa com relação a isso. Minha mãe diz, não, eu sei o que eu estou fazendo e um dia certamente ele vai me agradecer. Tá? E assim, para ela foi muito difícil, além das críticas dela receber. E quando ela me deixava aqui no instituto, minha mãe ela dizia que chorava, mas chorava longe de mim, para não me desmotivar, né? E isso foi em casa em cada 6 meses, né? Porque por morar muito distante, minha mãe não tinha condições de vir pegar nos finais de semana. Na verdade, eu só tinha o direito de ir em casa em cada 6 meses, no período das férias. E aí, o que aconteceu? Devo muito a ela, realmente. Hoje eu tenho uma independência financeira. Hoje tenho em tudo, assim, eu sou independente. Tanto no dia a dia mesmo, moro sozinho, consigo resolver minhas coisas só. E devo muito ao Instituto de Cegos também, quando começou toda a minha trajetória. E assim, o que eu quero trazer hoje para vocês, falar um pouquinho sobre as tecnologias assistivas de hoje, né? O que é que hoje facilita o acesso de uma pessoa que tem deficiência visual. No meu tempo, quando eu era criança, existia praticamente apenas o Braille, né? Como tecnologia assistiva. Informática era uma coisa bem mais complicado, né? E não que o Braille não seja importante, mas o Braille ele é tão importante hoje como o computador. O que eu quero trazer para vocês é que o surgimento dessas tecnologias, tipo computadores com leitores de tela, e que eu vou falar um pouquinho para vocês, depois eu vou mostrar para vocês, eles facilitam muito a vida das pessoas que têm deficiência visual, né? Tanto na inclusão escolar, como na questão do processo do mercado de trabalho. Antigamente, como só vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu estava na faculdade, na época eu não tinha computador e a universidade ela não tinha muito apoio nessa questão do materiais em Braille. Então, o que eu fazia? Eu utilizava muito o gravador. Eu comprava muitas aquelas gravadozinhas pequenininhas e gravava as aulas. Muitas vezes, as companheiras de sala de aula gravavam os textos para mim em fita cassete, né? Então, assim, era bem mais complicado, né? Mas nem só por isso eu deixei de concluir meu curso. Com o surgimento das novas tecnologias assistivas, tipo computadores, tablets, smartphones, então isso vem tornando cada vez mais simples o acesso à leitura, né? Vocês sabem que a produção de material em Braille ainda é muito cara ainda, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, uma impressora em Braille hoje, essas mais simples, ela venha a custar em torno de R$12 mil, 12, 15 mil reais. Quer dizer, o preço de um carro, praticamente. Né? Então, imagina, hoje, para cada escola, hoje, sei lá, universidade, cada escola tem uma impressora. Então, é muito mais complicado. Então, com o surgimento das novas tecnologias assistivas, tipo os computadores, isso foi sendo possível a gente ter acesso à leitura por voz sintetizadas, né? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, que hoje, com o computador, então, a pessoa que tem deficiência visual, ela consegue ter acesso a praticamente a todos os recursos que uma pessoa que enxerga tem. Por exemplo, ela vai conseguir ler um livro no formato digital, um livro em PDF. Ela vai conseguir, por exemplo, fazer uma planilha, mexer no Excel. Toda essa parte de redes sociais, movimentar sua conta bancária. Então, assim, ela vai ter uma total liberdade para utilizar um computador ou um smartphone de forma acessível. Então, isso realmente trouxe bastante acessibilidade. Até nos concursos públicos hoje, quando a gente vai fazer a prova, hoje já existe a possibilidade de você solicitar tanto a prova em Braille, né? Você pode solicitar um leitor e pode solicitar também a sua prova no formato digital. Então, isso é fantástico. Ou seja, a pessoa que é cega, ela pode fazer a sua prova no próprio computador,
né? Sem precisar de alguém estar lendo a prova. Então, isso é um avanço bastante significativo, né? Na qual nos traz total liberdade, né? Para você estar fazendo a sua prova de concurso. Então, imagina, eu costumo dizer que hoje as pessoas que nascem com deficiência visual, elas têm uma vida muito mais, assim, confortável do que há 20, 30 anos atrás. Porque hoje tem inúmeros recursos que facilitam o dia a dia. Então, como é que funciona o computador hoje em dia? Um computador com leitor de tela. O que é um leitor de tela? É um software, né, na verdade, que você instala que tem no computador, que ele vai ler para você a tela, né? Tudo que você mexe, quando você mexe no teclado, ele vai falando. Eu vou até pegar meu computador, vou mostrar para vocês como é que funciona. Só um minuto. Então, gente, o computador que a gente utiliza é um computador normal, comum, como qualquer outro, né? Apenas a única diferença é que tem instalado um software, um leitor de tela, que eu vou ligar aqui e vou botar para vocês ficarem ouvindo aí como é que funciona. Bom, um leitor de tela. O leitor de tela, pessoal, você pode estar baixando gratuitamente no site, chama-se o NVDA, o nome do nosso leitor de tela que nós utilizamos. Ele é um leitor de tela gratuito, né? Então, a dinâmica do leitor de tela é assim, ó. Eu vou mexendo aqui, ó. Iniciar janela, pesquisar janela. Aqui ele vai falando todas as funções que eu vou mexer, ele vai falando, ó. Fixado list, Microsoft Store 7 de Spotify 13 de Facebook 19 de 29. Essa voz que você escuta, pessoal, é uma voz talvez você tenha dificuldade de ouvir, porque é uma voz sintetizada, né? Mas quem realmente está acostumado a lidar com isso, utiliza, né? E inclusive de forma até mais acelerada. Então, esse programa, ele possibilita você ter acesso a todos os recursos do computador. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só ver aqui. 21.705. Iniciar janela. bloco de notas. Aplicar. Sem título, bloco de notas. Eu posso abrir aqui o bloco de notas, o Word, o Excel. Posso estar criando pasta, abrindo. Assim, eu consigo ter acesso a todos os recursos que vocês fazem aí com o mouse, né? Então, os comandos do mouse que a pessoa enxerga e utiliza, ele é substituído por comandos de teclado, né? Então, posso usar aqui um Alt e Tab para alternar entre janelas abertas. 21.007 Messenger 3 de 3. Sem título, bloco de notas 1. Eu posso estar... Então, eu posso estar usando todos os recursos. Posso acessar a internet, eu posso acessar uma planilha, eu posso escrever um texto no Word, eu posso passar um e-mail, posso acessar a minha conta. Então, assim, ele dá todos os recursos. A única coisa que é complicado para o desenho visual estar utilizando é mexer com imagens, com fotos, né? Mas os demais é para utilizar de forma, assim, acessível. né? Então é isso, pessoal. Então, outra coisa que às vezes as pessoas perguntam: quando se usa um leitor de tela no computador, só a pessoa cega pode usar o computador? Não. Eu posso desativar a hora que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser desativar aqui temporariamente, né? Digamos que alguém queira utilizar o computador e não quer usar o leitor de tela. Eu vou aqui, desativo ele, ele funciona normal. Aqui. Ó, esse barulhinho aqui ele desativou. O computador ficou normal. Qualquer pessoa pode estar utilizando. Então, na hora que eu quiser ativar ele, eu dou o comando Ctrl+N aqui. Barra de tarefas. Ó, ativou. Eu gosto de frisar essa questão, porque às vezes as pessoas perguntam: chega numa escola, numa empresa, a empresa compra o computador para a pessoa cega estar utilizando e só vai servir para aquela pessoa por visual? Não vai servir para qualquer pessoa. Basta você desativar ou desativar o recurso de leitor de tela, que ele vai ficar, não vai dar nenhum problema para as outras pessoas estar utilizando. Lembrando que esse software é um software gratuito. Antigamente esse programa custava R$5.000, hoje ele é gratuito, inteiramente gratuito. Você pode estar baixando em qualquer computador. E aí você consegue, né, como é que eu falei, ter acesso aos recursos. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, também, como funciona também os smartphones, né? Hoje todo mundo tem smartphone, né? Todo mundo hoje tem um telefone com o sistema Android, com o sistema iOS. E muitas vezes, talvez vocês já tenham se deparado com aquele lá em configuração, e vai ter um recurso chamado acessibilidade. Não sei se vocês já viram aí no smartphone de vocês. Bom, quem utiliza Android, você vai notar que existe, lá em acessibilidade,
você vai ter lá Talkback. Tá? Talvez alguém aqui já tenha ativado por acidente esse recurso e o troço lá começou a falar. Esse é o leitor de tela do smartphone. Com esse aplicativo, pessoal, o deficiente visual ele consegue também usar o telefone de forma acessível. Ele vai conseguir fazer ligações, vai conseguir usar o WhatsApp, né? Lembrando, se vocês ativarem esse recurso, saiba que a interface do telefone muda. Todos os recursos que você vai utilizar é tudo com 2 toques. Então, às vezes um colega ligou para mim e disse: "Ô, cara, me socorra aqui que eu ativei aqui o Talkback, não estou conseguindo mais fazer mais nada no telefone." É porque justamente ele não sabia os recursos. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona com o meu. Eu queria só alguém para segurar para mim, por favor. Eu vou pegar aqui meu telefone. Aqui. Então, pessoal, eu tenho aqui o meu telefone, é um... Isso aqui. Vocês conseguem visualizar, né? Estão conseguindo? Então, eu utilizo aqui um smartphone da Apple e eu consigo realmente... Eu vou ativar aqui para vocês o leitor de tela para vocês verem como é que funciona. Ações. Ativar caracteres. Palavras. Velocidade da fala. Deixa eu ver. 85, 70, 60, 50 por 45%. Bom, isso aqui é a voz do telefone. Com esse recurso aqui, eu consigo mexer nele aqui, ó. Facetim, doc, mensagem, Safari, telefone, ajuste, WhatsApp. Aqui o WhatsApp eu consigo mexer. Aqui, tudo aqui que eu vou fazer aqui é com 2 toques, ó. WhatsApp, 2 toques, ele vai... WhatsApp, sua HTT, sua mensagem, oi Gilson. É Fábia, 950. Olha aí, Fábio, tá vendo aí? Ó. Sua mensagem, oi Gilson. É Fábia, 950. Olha aí, tá vendo? Então, pessoal, o que acontece? Tá vendo? Ainda bem que só foi isso mesmo, né? Não teve nada. E entregando, hein? Ouviu? Então, gente, o que acontece? O smartphone ele tem uma coisa bacana, que assim, ele tem bem mais recursos que o próprio computador, porque aqui eu consigo ter aplicativo de livros, eu tenho aplicativos aqui de identificar dinheiro, por exemplo, ó. Página 2, Vivo, Hotmart, Now, W, Cana, Clube, Pass, Ameri, VE, Positivo, Sou TV, Cieng aí. Por exemplo, pessoal, aqui eu tenho um aplicativo aqui, eu posso pegar aqui Fechar, procurar foto, ajuda, comentário, configurações. Sobre aqui, deixa eu ver então. Botão, seletor de apps, Cieng aí. Fechando Cieng aí. Now, Can, Clube, Pass, VLC, Positivo, Som de TV, Cieng aí. Ó, deixa eu ver aqui, pronto. Cieng aí, menu, botão. Por exemplo, eu tenho aqui um aplicativo aqui que eu instalei aqui, um aplicativo da Microsoft, que eu posso, por exemplo, digamos, eu recebo um documento na minha casa, ou sei lá, qualquer outra coisa. Eu posso pegar a câmera do telefone e apontar. Por exemplo, alguém tem algum texto, alguma coisa aí, empresta um papel? Pronto, vamos fazer uma demonstração aqui. Eu posso pegar esse papel que o Milho vai mandar aqui, eu posso ler ele simplesmente apontando na câmera do telefone para a folha. Né? Vamos ver aqui. Botar um texto de baixa visão. Pronto, isso. Pronto, a colega aqui deu um texto aqui. Então aqui eu recebo, digamos que eu pego esse texto e quero ler ele de forma acessível. Vou apontar a câmera do telefone para o texto, aqui ó. Pessoa com deficiência auditiva ou surdez. Perda bilateral, parcial ou total, de decibéis, aferida por audiograma nas frequências de 5001, 3000 Hz. Considera-se pessoa por perda auditiva, interage coro, experiências visuais, sua cultura principal, da deficiência visual. Pronto, pessoal. Isso aqui, ó. Então, isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui é maravilhoso, porque, por exemplo, eu que moro sozinho, às vezes eu recebo correspondência. Opa, peraí.
eu recebo correspondência e muitas vezes eu tenho que pedir para alguém estar olhando para mim o que significa, o que era aquilo, né? E hoje eu já consigo, de forma acessível, até mesmo se eu estiver em qualquer lugar, alguém me dá uma apostila, eu consigo ler, né? Praticamente instantaneamente com esse aplicativo. Temos também aqui aplicativo que identifica moedas também, né? Alguém tem dinheiro aí para a gente fazer um teste aqui? Dólares, né? Vamos ver. Bom, a gente... Pois é, eu não tenho, porque quase a gente não usa mais cédulas mais, né? Não. Manda aí, vamos ver aqui. Uma cédula. Canal. Manda aquela onça aí pra gente ver. Vamos fazer um teste. Aí. De lá do notebook. Sim, aqui na mão? Aqui. Bom, então, pessoal, eu não sei qual é o valor dessa nota aqui, não faço a mínima ideia. Aí eu vou botar o aplicativo para identificar. Zero face. Canal. Moeda. Cena. Visual. Moeda. Então eu vou pegar aqui essa nota, vou abrir aqui e vou apontar para a câmera do smartphone. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. R$20. Cadê? R$20. R$20. Vai subir, Gilson, agora. É 20, né? Tá certo? Pronto. É isso aqui. Vou devolver os 20 aí da nossa história. 20. É original. Então é isso, pessoal. Então o que acontece? Isso é fantástico isso aqui, porque imagina, nunca que a gente ia imaginar que isso ia existir à disposição, né, das pessoas cegas, né? Antigamente você tinha que perguntar quando é que tinha, né? Hoje você com esse smartphone você consegue fazer tudo. Temos aplicativo de luz também, por exemplo, para quem... Deixa eu mostrar uma coisa bem interessante. Digite o código. Tem aplicativo para você identificar foco de luz também. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, como eu moro sozinho, às vezes eu esqueço, às vezes deixo a luz acesa e não percebo, né? Aí eu fico, poxa, será que eu deixei a luz acesa? Então tem um aplicativo aqui que eu uso em casa. Reconheça canal, cena, cor, ver, manuscrito, lâmpada. Ó, vocês vão aqui, dá um bipzinho aqui, ó. Esse aqui é o foco de luz. Cada vez que vai aumentando, que vou me aproximando da lâmpada, ó, vai aumentando o bip. Vou tampar a câmera do telefone, ó. Aí tá sem luz. Então, se a luz estiver acesa, vai dar esse bipzinho aqui, ó. Eu vou virando o telefone, ele vai aumentando aqui a intensidade. Ó. Então, se o bip vai ficando mais... Ó, porque não tem foco de luz. Então isso é bacana para quem é cego total, quem não enxerga claridade. Então isso ajuda bastante também. Existe aplicativo também, pessoal. Eu poderia aqui passar a manhã toda aqui falando aqui sobre aplicativos, mas existe aplicativo também que identifica objetos. Por exemplo, se eu pegar uma lata de Coca-Cola e uma lata de cerveja, é idêntico praticamente, né? Então eu pego, aponto a câmera para a lata e ela vai dizer se é uma cerveja, se é uma Fanta, se é uma Coca-Cola, né? Aplicativo que também lê códigos de barra também por exemplo, de produtos, né? Então tem vários aplicativos, né, que facilitam o dia a dia mesmo da pessoa que tem deficiência visual. Sem contar, como eu falei para você, que te dá a liberdade de você chamar um aplicativo, usar um GPS, né? Hoje, por exemplo, às vezes, antigamente quando eu ia para algum lugar, quando eu não sabia o caminho, eu perguntava a alguém. Hoje não preciso mais, eu pego lá o Google Maps, lá, boto no modo caminhada e consigo ir pelo GPS, né? Então, isso aqui é um processo maravilhoso, esse processo de inclusão. Essas ferramentas de tecnologia assistivas aí realmente fazem a diferença mesmo, na gente que tem deficiência visual e até mesmo que não tem deficiência, né? Vou mostrar aqui o Braille que eu não mostrei para você, desculpa, para encerrar. O Braille, pessoal, o sistema Braille, todo mundo conhece o Braille, né? O Braille ele foi uma das ferramentas, realmente a escrita padrão da pessoa cega. O Braille ele é formado por 6 pontinhos. Um desses 6 pontinhos você pode estar fazendo qualquer letra. O Braille foi criado na França em 1825 por Louis Braille, né? Era também um deficiente visual, que ele perdeu a visão aos 3 anos de idade. E ele desenvolveu o Braille aos 14 anos. Isso aqui, pessoal, chama-se reglete. Desculpa, perdão. Aqui chama-se reglete, onde a gente consegue escrever.
E eu vou pegar o papel, vou colocar nessa pranchetazinha aqui. Vou colocar com o papel, vou prender aqui. E aí vou pegar... Deixa eu pegar a nossa para escrever. Isso aqui, pessoal, chama-se punção. Essa caneta aqui, a gente chama a nossa caneta, né? A tinta nunca acaba dela. E aqui eu vou escrever aqui, eu vou pegar aqui e vou escrever. Vamos ver aqui. A tinta nunca acaba. Vamos ver aqui, vamos escrever... É Karine, né? Isso. Vou botar teu nome aqui, Karine. É Karine, né? Com Isso, K, né? Com K. Karine. Com 2 N's ou um N só? Só com N. Ah. N-E. Eu pergunto que já vi com 2 N's já, entendeu? Pronto. Escrevi o nome da Karine aqui, vamos virar. Pessoal, o braille é o seguinte, você escreve da direita para a esquerda e faz a leitura da esquerda para a direita. Ó. Aqui tá, Karine, teu nome aqui. Vou guardar. Aí. É. Então é isso, pessoal. O braille, aí às vezes as pessoas me perguntam assim, o braille tá deixando de ser importante. De jeito nenhum. O braille é importantíssimo, até para o processo de alfabetização da pessoa cega, né? Porque o que acontece? Existe uma grande diferença. Você lê o braille e você ouvir o texto no computador, né? Claro que para você ouvir o texto no computador é bem mais prático. Só que tem um problema, a questão da ortografia, né? Quando você está lendo o braille, mesmo se está lendo com os dedos, você está sentindo como é que escreve as palavras, né? Então, assim, o braille ele é muito importante por isso, essa questão. Eu costumo dizer que o braille e a informática eles têm que caminhar juntos, né? Porque se você usa muito o texto digitalizado, o que aconteceu? Você vai perder a oportunidade de saber como é que se escreve as palavras. Então, é importante sempre a gente fazer o incentivo do uso do braille também. Claro que a informática, né, ela vai facilitar bastante, mas eu acho que a criança em si, ela tem que ser alfabetizada no sistema braille e tem que ser incentivada a utilizar o braille, né? Porque senão ela vai, por exemplo, chegar na universidade, vai fazer o Google sem saber ler, sem saber escrever as palavras, né? Porque ela vai ficar só ouvindo o texto e aí ela não vai, de certa forma, sentir, trabalhar a parte da ortografia. Pessoal, então eu encerro minha fala por aqui. Caso alguém queira fazer algum questionamento, alguma pergunta, fique à vontade. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que vocês tratem, né? Se vocês que têm filho com deficiência, né? Então, trate ele por igual, né? Acho que a inclusão começa a partir da família mesmo. E acredite no potencial deles, né? E tudo aqui que a gente aprendeu aqui, que a gente tenta colocar em prática, né, no nosso dia a dia, até mesmo quando você encontrar pessoas na rua aí, né? Então a gente sempre tratar ele como qualquer outra pessoa, tá? E foi um prazer estar aqui com vocês, espero que eu tenha contribuído e estou à disposição aí para qualquer coisa que vocês precisarem. Então, pessoal, agradecer a Gilson, né, pela palestra. Vocês conheceram um pouco das tecnologias assistivas para as pessoas cegas, e isso a gente entende que é preciso ter incentivo para que eles comprem essas tecnologias também, que é caro, né? Como ele falou, tem um aplicativo aí que é de graça atualmente, mas antes era R$5.000, não é isso, Gilson? Então, assim, a gente precisa de linhas de crédito também para que tenha condições desse pessoal comprar esses equipamentos. Então, é importante que se conheça, mas que também incentive políticas públicas para que eles tenham acesso, porque não adianta existir. Tem que ter o acesso, tem que estar ali usando. E nem todo mundo tem condição de comprar, né? Porque é caro. Enfim. E tem o braille também, que é muito importante, que dá acesso às informações e ao conteúdo, né, na vida prática deles. Bem, eu vou agradecer aqui a participação de Lemo Lima e de Josi, que fez aqui a tradução em Libras para o material que vai ficar aqui para a instituição. É muito importante o papel deles, tanto para os surdos, a comunidade surda, quanto para todas as pessoas com deficiência, porque tem que ter esse acesso às informações. Não adianta ter um material lindo, maravilhoso, e não ter intérprete de Libras, e não ter legenda também, porque nem todo surdo tem a questão da Libras, é para ser a primeira língua deles, mas nem todos optam por isso. Então, tem que ter acesso às duas traduções, tanto em Libras quanto em português lá na legenda.
E para isso a gente tem que pensar em atividades mais acessíveis, contratação de mais intérpretes e que a gente acolha a comunidade surda na nossa sociedade. E para isso tem que escutá-los, tem que saber quais são as necessidades deles, dos intérpretes também, dos profissionais, da valorização deles enquanto profissionais. E para isso a gente tem que entender a importância da participação deles nos espaços e nos serviços que tem na sociedade.